acredita? Pode? Então, bom dia, companheiros. Bom dia. Que Jesus nos abençoe mais uma vez. Amém. Estamos na reunião de número 247. 247. Então, nós vamos agradecer a presença de todos, os nossos amigos espirituais, que eles possam nos incluir, nos ajudar a ter um entendimento da mensagem da manhã. Mas antes de fazer a prece inicial, nós gostamos sempre de ler uma página que diz respeito ao tema que nós vamos tratar. Eu gostaria de convidar vocês também a escolher uma página para o tema que nós estamos discutindo. Aí semana que vem nós escolhemos uma página. Quem trouxer a página vai ficar responsável por lê-la aqui na frente, para depois então nós fazermos a prece inicial. Porque a página de preparo, ela nos desliga, né, das coisas lá de fora, do nosso pensamento conturbado, a gente vem na correria, então a gente acelera o nosso pensamento, paz íntima, acelera nossos ânimos para os amigos espirituais poderem nos ajudar. Eu escolhi uma página, já que eu dei a ideia, né, vai começar por mim. É sempre assim, a gente dá a ideia, mas manda o outro fazer. Então, eu tive a ideia, eu vou começar. E depois, então, na semana que vem, quem quer trazer uma página da Fonte Viva ou de outros livros, né, da série Fonte Viva ou qualquer outro livro que diz respeito ao tema que nós estamos tratando. Então, hoje de manhã, antes de eu vir para cá, eu fiquei pensando muito na responsabilidade que é estar aqui. E toda vez que a gente está à frente de um trabalho, parece que a gente está à frente, eu lembro muito de Paulo, quando Paulo fundava as igrejas. Lembra como Paulo fundava as igrejas? Na nossa cabeça, pelo menos na minha, fala assim, Paulo fundou a igreja. O que você imagina de uma igreja? Um templo de pedra bonito e cheio de gente escutando Jesus. Não. A igreja de Paulo, que ele abria, era uma casa de família. Mãe, pai e filhos. Na cidade de Éfeso, de todas as cidades que ele abriu uma igreja, mas a igreja era num lar. Uma casa de família. Então, a própria doutrina espírita, quando nós vamos trabalhar a questão da mediunidade, os espíritos falam que nós somos um corpo mediúnico. O que significa? Cada um de nós é um membro. E o trabalho não vai à frente se um dos nossos membros não estiver funcionando a contento. Então, um é o braço, né? A Gracinha é a perna, a Valéria é o coração, a Denise é o cérebro, e assim nós vamos construir um corpo. Nós somos um corpo. Então a responsabilidade é de todos nós, não é só de quem está aqui na frente. Porque um corpo trabalha em conjunto, não trabalha individual. Não é isso? Então nós temos que ter essa certeza que nós somos contribuidores, mesmo às vezes não falando, pensando, induzindo, para que eu volte ao tema, que a gente foge do tema, e às vezes a gente precisa falar. Pensou daí, pá, eu volto aqui. Então, nós temos que ter essa ideia. Nós somos um corpo mediúnico e temos que estar preparados para estar aí, para estar aqui. Aonde Jesus nos enviar, nós temos que estar preparados. Ah, eu não posso. Quem sou eu? Não existe isso. Todos nós somos capazes e todos nós podemos desenvolver o tema. Então, renovando o nosso bom dia, a página que nós escolhemos para poder refletir em que Jesus e Paulo falam para nós, através de uma mensagem de Lucas, no versículo 10, no capítulo 28 de Lucas. E o livro é Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, e a psicografia de Chico Xavier. E a lição é 157. E o título da página é Faze isso e viverás. E anota Lucas. E disse-lhe, respondeste bem, faze isto e viverás. Aí Emmanuel vem nos ajudar a ter entendimento desse versículo de Lucas na fala de Jesus. O caso daquele doutor da lei que interpelou o mestre a respeito do que competia fazer para dar a vida eterna, reveste de grande interesse para quantos procuram a bênção do Cristo. A palavra de Lucas é altamente elucidativa. Não se surpreende Jesus com a pergunta. E conhecendo a elevada condição intelectual do consulante, indaga:
acerca da sua concepção da lei e fê-lo sentir que a resposta e a interrogação já estava nele mesmo, esculpindo na tábua mental os seus conhecimentos intelectuais. Respondeste bem, disse Jesus, e acrescenta, faze isto e viverás. Semelhante afirmação destaca-se singularmente porque o Cristo se dirige a um homem em plena força da ação vital, declarando, entretanto, faze isso e viverás. É que o viver não circunscreve ao movimento do corpo, nem à exibição de certos títulos convencionais. Entende-se a vida, a esfera mais alta, a outros campos de realização superior com a espiritualidade sublime. A mesma cena evangélica diariamente se repete em muitos setores. Grande número de aprendizes plenamente integrados no conhecimento do dever que lhes compete, tocam a pedir orientações do Mestre Divino quanto à melhor maneira de agir na terra. A resposta, porém, está nele mesmo, em seus corações, que temem a responsabilidade, temem a decisão e o serviço áspero. Se já foste banhado pela claridade da fé viva, se foste beneficiado pelos princípios da salvação, executa o que aprendeste do nosso Divino Mestre. Faze isto e viverás. Então, com essa página de abertura, com esse movimento do mundo espiritual, dos amigos espirituais nos assistindo, que nós possamos fazer então a nossa prece inicial, falando assim em nome de Jesus. Querido Mestre, Senhor, Pastor divino de nossas almas, aqui estamos, Senhor, com os nossos corações abertos, com as nossas mentes elucidadas através da intelectualidade, mas o coração ainda, Senhor, procurando entender os movimentos de sentimentos novos que a nova era nos propõe. Sentimentos esses que estamos nesta casa, procurando edificar no nosso dia a dia. Porque, como disse Jesus para o fariseu, faze isto e viverás. E aonde está, Senhor, a lei, estão dentro de cada um de nós. E a doutrina dos Espíritos, através do processo de evangelização de Espírito, trazido pelo nosso irmão maior, amigo e companheiro, Eurípides Barçanus, proporciona as ferramentas em que nós possamos acessar, Senhor, as sementes que estão em nós mesmos para edificar, Senhor, em nossos corações, uma leitura melhor do que está ao nosso lado. E que a mediunidade contigo possa ser um facilitador, uma ferramenta, Senhor, a nosso favor para vencermos a nós mesmos. E que em teu nome, em nome da espiritualidade amiga que nos assiste, mas principalmente em nome de Deus, que é o nosso Pai de amor e de bondade, que possamos dar início, Senhor, às reflexões da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Isso. Então, nós estamos aqui já gravando o nosso estudo, mas antes de começar, nós estamos emitindo a vibração de carinho do Roberto Quaresma, que é o companheiro que está ausente temporariamente, porque está procurando da saúde, não é? Então ele tem que ir para o hospital para fazer alguns exames, para ele poder ficar bonzinho e voltar com o corpo saudável, porque o corpo é uma ferramenta. Se o corpo não estiver bom, a gente não pode, né? Nós, espíritos, não podemos usar essa ferramenta. Então ele está cuidando da ferramenta para que ele, espírito, Roberto, possa voltar a nos ajudar nessa mensagem de todas as manhãs, de quarta-feira, às 8h45. Então, todos estão convidados. Um bom dia também aos nossos companheiros que nos acompanham no canal do YouTube e que nós possamos agora começar a nossa reflexão. Deixa eu ver se eu vou ter alguma coisa aqui. É aqui, né? Revendo algumas questões. Deixa eu ver se eu pego a página inicial. Está aí.
É isso que nós estamos? É nessa página que nós paramos? Vocês têm que me ajudar, porque de vez em quando eu esqueço a página que nós paramos. Então estamos lá no bem e o mal sofrer. Capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Naturalmente, para nós chegarmos nesse capítulo, nós passamos pelo capítulo anterior, que é o capítulo 4. Não é isso? O capítulo 4 do Evangelho fala: ninguém pode sentir o reino de Deus, né, se não nascer de novo. Ninguém pode ser feliz, ninguém pode ir adiante sem nascer de novo. Vai mostrar nesse capítulo a importância de nós entendermos esse nascer de novo através da reencarnação. O professor Lípio de Barçanufo, com o Dr. Bezerra de Menezes, com a Dona Maria Modeste, com a irmã, também participando, com o Dr. Bezerra de Menezes, Pestalozzi, todos os espíritos que intercederam junto a Jesus para que essa ferramenta da evangelização do espírito, que todos nós já passamos por essa questão da reencarnação, nós precisamos ter acesso à nossa anterioridade. Não é isso? Se nós não tivermos acesso à nossa anterioridade, nós não vamos entender o capítulo 5, porquê das aflições, e porque ele pede que a gente aprenda a sofrer, entenda aonde esse sofrimento, onde essa dor está nos levando, e faz a gente ver o nosso futuro a partir das decisões corajosas de enfrentamento com o nosso eu. Esse eu dominante, que a gente chama de ego, né? Esse eu dominante que a gente chama de orgulho, que ainda continua tentando tomar a decisão por nós. E nós não percebemos isso. E o professor Lípio de Barçanufo, através do método dele, faz com que você comece a não ter tanta dependência do eu. Você passe a perceber que nós somos muito mais do que eu, muito mais do que orgulho. Apesar de que esse eu nos ajudou quando nós estamos no reino animal. Né? O ego e o orgulho foi um parceiro nosso. Senão nós éramos atropelados. Não é? Se você não tem uma defesa na lei de conservação, se você não tem uma defesa e você é fraterno, é amigo, é humano no reino animal, você está trucidado. Não é? Então foram sentimentos que foram úteis. E eles não devem sair de dentro de nós. Eles devem continuar, mas agora com freio. Não é? As paixões, diz os espíritos, que vão como um corcel indomável, que você tem que dominar para que ele não saia te levando para o lugar onde você não quer. E o ego, se não tiver domínio, esse mal sofrer, essa forma de entendimento do sofrimento e da dor, te leva a situações de desespero, de ódio, de culpa, de mágoa, de ressentimento. E esse sentimento é que nos adoece. Fala, Valéria. Não, você falou na parte animal, né? Então, o instinto amadurecido vai se transformando em sentimento. Exatamente isso. Os instintos educados, os instintos bem trabalhados, de maneira natural, usando a sua natureza humana, esse instinto ele é um instrumento de defesa. Você passa, com a sua mediunidade instintiva ou intuitiva, perceber aonde você está indo. Porque quem fala, quem segue Jesus não cai em armadilha feita para lobo. Não é isso? Então, esse instinto bem educado, bem trabalhado, você tem a percepção aonde esse pensamento deseducado está te levando. Por quê? Além de você perceber, outros espíritos que agora estão desencarnados, que vêm dar o testemunho e dizer para a gente, ó, esse caminho que tu está fazendo eu fiz, olha onde eu estou. São as psicografias. O céu e o inferno está cheio de orientação nesse sentido. Se vocês continuarem com esse olhar, lá na frente vocês vão cair. E o resultado, pela lei de causa e efeito, é aonde eu estou. Aí ele dá o testemunho aonde ele está. E a gente vai querer ir para lá? Então, a gente está cheio de testemunho, cheio de psicografia no livro Céu e Inferno, e nós estamos toda hora querendo que os espíritos dê mensagem. Faça a psicografia, mas a doutrina espírita é um repertório de psicografia já, né,
praticamente elucidando para todos nós as nossas dúvidas. Mas a gente está sempre buscando novidade, bem buscando novidade. E nessas novidades que nós buscamos, muitas vezes o Espírito está te orientando, não tem essa capacidade de orientação. E a gente fica seguindo alguns espíritos que estão tão ignorantes quanto nós. E aí fica difícil, não é? Então vamos lá. Nós vamos começar com o livro dos Espíritos, como nós falamos semana passada. As perguntas que Kardec faz, elas precisam ser entendidas, né? Onde que Kardec quer chegar com a pergunta, quando ele vai falar com os Espíritos, né, Gil? As perguntas, muitas vezes, normalmente, são muito mais inteligentes que a resposta. E as perguntas inteligentes, vamos prestar atenção nisso. As nossas dúvidas inteligentes nos levam a atrair para perto de nós espíritos inteligentes e responsáveis. Perguntas frívolas, pergunta de interesse altamente materialista, vai nos atrair espíritos dessa mesma categoria. Então, se formos questionar os espíritos, tem que ser com perguntas inteligentes, porque o espírito inteligente não vai se dispor a responder perguntas frívolas. Você já devia saber. Ele não perguntou: o que devo fazer para ser salvo? Então ele fez uma pergunta e Jesus devolveu para ele, dizendo para ele que está dentro dele. Você não tem que procurar fora, você já está com ela. Mas a sua intelectualidade, ele é muito intelectualizado, a sua inteligência não está deixando você ter acesso à sua intimidade como ser, como alma, que traz gravado em você toda uma trajetória através do planejamento reencarnatório. É isso que o professor Lito de Barcelona facilita para a gente. A gente sabe onde está o nó e como a gente tem que desatar. Além de mostrar o nó, como que a gente desata esse nó? Tem nó que está apertado, mas paciência, calma. Vamos de pouquinho em pouquinho, que nós vamos desatar os nós da nossa encarnação, né? Da nossa memória. A nossa memória está a memória contínua, que ele fala, né? Que está gravada e que precisa, agora nessa encarnação, a gente não tirar, mas pelo menos educá-las para que elas não possam ter peso na nossa decisão. Então vamos lá. 196 do Livro dos Espíritos. Não podendo os espíritos melhorar-se, a não ser por meio das tribulações. Isso ele está falando para espírito encarnado no planeta Terra. A não ser por meio das tribulações da existência corpórea, tem que encarnar. Segue-se que a vida material seja uma espécie de cadinho ou de depurador, pelo qual devem passar os seres do mundo espiritual para alcançar a perfeição. Já que nós estamos encarnados num planeta de prova e expiação, e agora nós temos acesso naturalmente ao que nós construímos de equivocado, desrespeitando a lei, voltar para o corpo, pergunta Kardec. É o essencial para que esse aprendizado possa ficar gravado no nosso perispírito e tirar as marcas do passado? É isso que o professor Lito Silva Sanufo fala para a gente dessa pergunta. Tem alguma maneira, por exemplo, de eu ficar 500 anos na parte espiritual e melhorar-me integralmente e voltar para cá melhor? O que vocês acham? Sim, tem. Não. Relativo. Não. Você pode melhorar a sua vontade, as suas atitudes, mas desmarcado pelo Espírito só encarnado. Até contei para vocês que eu li um livro do Espírito que viveu muito tempo sobre a escravidão, e ele chama-se Escravo Bernardino. E ele ficou 500 anos na parte espiritual, só estudando. Quando ele voltou com as mesmas marcas de revolta, de desentendimento que o levou a ele à escravidão. O senso de justiça nossa é baseado no nosso ego. Quando o nosso senso de justiça é alinhado com o senso de justiça de Jesus, nós vamos ver que tudo que nós façamos está certo. Nada acontece por acaso. Agora, o nosso senso de justiça faz a gente ter um olhar distorcido do que é justiça. Primeira coisa que a gente fala: eu não mereço. É falta de senso de justiça. De que justiça nós estamos falando? A justiça do eu acho
ou a justiça divina que regula a minha felicidade? Se não merecesse, Deus não deixava acontecer. A questão não é nem de merecimento, a questão é de aprendizado. Né? Se não fosse para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual, essa dor não aconteceria. E ela veio porque nós pedimos, é ou não é? Nosso planejamento reencarnatório, como nós que pedimos. Então, por analogia, a gente vê pelo tipo de trabalho. Você só se torna um profissional eficaz, né, que você pode fazer coisas melhores, quando você tem aquela experiência, você tem aquela vivência. Isso aí. Você conhece. Por isso que Emmanuel fala toda vez para nós, não são melhores que vocês. A diferença entre mim e vocês é que eu sou mais experiente na dor. Como assim, para enriquecer mais esse assunto, na 875, Kardec perguntou assim: em que consiste a justiça? Aí os espíritos responderam: a justiça consiste em respeitarmos os direitos de cada um. Esse é uma base. Isso é o alicerce do respeito. Exatamente. Do direito de justiça. Então, como nós não tínhamos o entendimento do professor Rico de Barçanufo, da evangelização do Espírito, nós ficávamos aqui. Mas por que eu tenho que... Olha o senso de justiça. Mas por que eu tenho que respeitar se eu não sou respeitado? Aí vem o centro de justiça nova. Por isso você não tem que ficar na letra. Agora, quando nós falamos para espíritos, que fala você tem a obrigação moral de espírito respeitar. Porque esse procedimento como espírito, você vai emitir uma onda magnética de amor, que vai contagiar o outro, que ele não vai ter moral para mais te agredir. Porque quem está falando, ou pensando sem falar, é o espírito. E quando o espírito pensa nessas leis, ele emite uma energia, que a energia do espírito chega primeiro que a palavra. Entendeu? Então agora, na nova era do século XXI, nós temos que ir mais à frente, mais a fundo. Mas como é que eu vou respeitar? Todo mundo fala isso. Mas como é que eu vou respeitar se eu não sou respeitado? Se os direitos são iguais? Não. Dependendo do seu planejamento reencarnatório, o teu direito, olha o que o Espírito fala, só acontece quando você cumpre os seus deveres. E qual é o dever nosso como Espírito? É de amar, é de perdoar. Ninguém pode querer direitos nesse plano cristão se nós não cumprimos os nossos deveres. Deveres com quem? Com a nossa consciência, com as leis que estão gravadas em nós. Esse é o nosso dever. E os deveres levam ao sacrifício, levam à renúncia, levam à abnegação, levam à humildade. Não é isso? Porque nós não podemos ficar conjecturando de direitos que nós não temos. E às vezes nós nos sentimos de ter direito, mais do que deveres. E quando você cumpre os seus deveres, os seus direitos acontecem naturalmente, porque os outros, dentro da sociedade que interage contigo, vai sentir essa tua presença. Jesus inibia o mal sem pensar. Jesus, quando conversou com aquele, que ele falou, como é que você perguntou, qual é o nome de vocês? Somos uma multidão, porque somos muitos. E ele fala, eu te conheço, você é o Cristo de Deus. Olha isso, fala, eu te conheço, Denise. Mas como é que ele te conhece? A tua intimidade, ela fala muito mais do que a tua aparência. E é isso que ainda não entendemos. Não é de palavras, não é de retórica intelectual, é de postura. Postura de espírita cristão. Somos espíritos espíritas cristãos. Podemos ser espíritos espíritas, mas ser cristão é seguir o ensinamento do Cristo. E não os meus achos, não as minhas receitas particulares, mas a receita do Cristo, porque ela é amarga. Não é fácil. Por isso que ele fala, são poucos que te seguem, Senhor. Porque é amarga. Por que é amarga? Vai mexer com o nosso íntimo. E a gente está acostumado a achar que tudo vem de fora, mas não. Está dentro de cada um de nós. Olha bem que os Espíritos respondem. Sim, sim. Tem que reencarnar. É exatamente isso. Eles se melhoram
eles se melhoram nessas provas, evitando o mal. E não basta só evitar o mal, tem que praticar o bem. Porém, somente depois de muitas encarnações ou depurações sucessivas é que atinge num tempo mais ou menos longo, conforme os esforços, nada é sem esforço, que empregam o objetivo para o qual se encaminham. Então, quando nós temos essas elucidações, né, do professor Hipólito de Barçanufo, de que o momento nosso é de um trabalho de alcance de ser humano, para que nessa humanidade terrena possamos dar um passo na nossa depuração sucessiva, nós vamos começar a ficar pacificados conosco mesmo. A paciência íntima de que a natureza não dá salto. Eu não posso criar protótipo, nem referência de imagem, ou projetar imagem daquilo que eu ainda não conquistei. É falso, é mentiroso. Então, se você tem uma proposta nessa encarnação de trabalhar até aqui, e se você chegou aqui com muito esforço, com muito sacrifício, o próximo passo é que você passa. Agora, para você saber o passo que você tem que ficar dado, para você não ficar na acomodação, achando que já deu o passo, mas você ainda está devendo mais um passo, é necessário que nós façamos esse mergulho nas leis que estão gravadas na nossa consciência. Percebam bem, quando a gente fala assim, as leis estão gravadas na sua consciência. Cid, pode arrumar um pouquinho d'água para mim? As leis estão gravadas na sua consciência. O que vem primeiro na nossa mente, assim, rápido, instintivamente? Onde as leis estão gravadas? Coração. Isso. Porque nós temos repetido aqui em vários encontros nossos que o coração tem Cérebro, o inteligência. coração tem neurônios inteligentes. Então, nós passamos da fase de acessar o intelecto da razão, que fala instintivamente, e até agora acesso, que o professor Hipólito de Barçanufo permite, ter acesso à consciência do coração. Por que ele permite que a gente chegue à consciência do coração? Por quê? Por que ele permite? Porque no coração estão gravados os sentimentos que precisam desabrochar para a gente viver essa nova era. Porque antes nós dependíamos do intelecto, da razão, para poder tomar decisões equiparativas com o nível de evolução que nós estamos. Nós chegamos a um ponto. O planeta Terra chegou numa situação, numa posição, dentro da atmosfera, no fluido cósmico universal, que ele está verticalizando. A vértice do planeta está nessa posição. Exemplo, a proporção que o planeta vai evoluindo, ele vai verticalizando. Ele vai tomando uma posição nova dentro da atmosfera do fluido cósmico universal. E essa posição, nós começamos a interagir um com o outro com outra energia que não era aquela antes do planeta verticalizar. Percebeu? Então, quando o planeta verticaliza, a sombra, eu não estou verticalizado, a sombra está aqui do meu lado. Aonde eu for, isso é simbólico, tá? Aonde eu for, a sombra me acompanha. Quando verticalizar, a sombra vai unir dentro dos sentimentos do lado que você tem. E a sombra agora vai passar a ser um auxiliar, porque o coração vai demonstrar que a sombra que nós carregamos, que nós vamos vencê-la toda, do medo, a da decepção, a da tristeza, a da depressão, elas vão continuar. Mas agora, com essa verticalização e com o coração agora comandando as nossas decisões, nós vamos parar para pensar até que ponto aquele sentimento que ainda está em nós está me ajudando a crescer como defesa e não como agressão. Porque todas as sombras, elas não vão sair. São defesas nossas. Por que você tem medo? Até certo ponto. A questão é que o ego dá um excesso a esse medo, que te paralisa.
E o coração faz com que você entenda que o medo é uma defesa para você ficar melhor. Eu tenho medo de errar. Vou estudar para que eu chegue mais próximo. Meu medo é de chegar lá na frente e falar um montão de besteira. Falar do meu achismo e não falar da mensagem do Cristo. Esse é meu medo. E o medo te leva a uma responsabilidade. Então o medo passou a ser útil, porque agora quem está te orientando não é mais o intelecto. Porque o intelecto, somado com o egoísmo, com o orgulho, ele toma a decisão, não, eu sei, lê uma página, uma vez, já entendi, vou chegar lá, vou falar, chega aqui, não sai nada. Por quê? Porque agora nós temos que arquivar, ou tirar do arquivo, melhor dizendo, essas virtudes que estão em nós e nós não sabemos como utilizá-las. O poder que nós temos em nós e nós estamos procurando poder fora de nós, ou em algum protótipo de algum guru, de alguém que possa me orientar. Não. Por isso que eu falei no início, nós somos um corpo. Se a perna não andar, não é? Se o coração não falar, se o intestino tomar controle sobre a nossa comelança, nosso estômago falar mais alto, eu quero mais, e você vai dando. Então agora o coração, é isso que o professor Icti Barçanufo fala. O acesso à nossa intimidade. Todo o processo do professor Icti Barçanufo, ele vai dar acesso à nossa intimidade. Que nós desconhecemos o nosso poder. Não, pessoal, nós chegamos até aqui com muito sacrifício. Foi muita luta de séculos como espírito. Não podemos perder essa viagem por causa do nosso ego ainda querendo nos orientar. Então, nós temos que estar afinizados com a humildade, reconhecer, a humildade é isso, reconhecer que nós chegamos até aqui, pela humildade, eu lutei muito para chegar nesse grau de evolução. Com esse corpo que estou, que é um presente de trabalho meu, de ir trabalhando a mutação do perispírito para ter um corpo melhor, para poder trabalhar. Se eu não fizer isso, o que eu vou fazer? Eu vou ser degradado para um outro planeta e vou animar o corpo de um símio. Tu imagina? Por quê? Porque perispiritualmente você tem condição de reduzir para o teu aprendizado aquele corpo belo do perispírito que você construiu. Não é que você retroage, é que você está com a mente, com o coração voltado para essas energias. E como o perispírito é um corpo bioplasmático, ele copia o que tua mente manda para ele. Se você disser para o espelho assim, vamos supor, uma figura famosa, eu sou fulano, você olha para o espelho e vê fulano, porque nossa mente é criadora. E sai para a rua com a personalidade do fulano. Vê como é que eu pareço. Porque você não acha que eu pareço com o Brad Pitt? Olha aí. Você não acha? Não olhei. Nem olhei. Então, nós temos que ter essa consciência que o comando são os deuses, são os co-criadores da própria felicidade. E isso só pode acontecer, isso através das provas do planeta Terra. E a prova não precisa virar expiação. Por que a prova vira expiação? Por causa da nossa rebeldia, de não entender a justiça divina. Cada reclamação. Nossa, altamente rebelde. Nós fazemos algumas promessinhas, acendemos algumas velas, e já achamos que merecemos levar a Mãe Santíssima do nosso lado, tomando conta do nosso livre-arbítrio. Não é? Olha como nós somos infantis aí. Então nós precisamos amadurecer esse processo do professor Icti Barçanufo, de evangelização de espírito. Às vezes a gente não tem muita noção de onde isso vai nos levar intimamente. A gente precisa entender. É maravilhoso. Senão nós ficaríamos na letra. Senão nós ficaríamos na interpretação, no meu acho. Não é isso? Por isso que a Alzira fala que é o sol da verdade. O sol da verdade. Que vai iluminar aquilo que é verdadeiro. E tirar a mentira do nosso íntimo. Como é que é? Substituir as ilusões, né? As seduções, afastar as paixões, terrenos.
Sim. 2:5:3. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos. Aí quer dizer, o espírito na espiritualidade ou já encarnado? A anterior falou que nós devemos estar no corpo. E É uma prova, é uma experiência. Essa é uma pergunta depois da outra, né? Não é mesmo? Lá ele falou que é preciso você voltar para o corpo, experimentar algumas coisas na encarnação. E ele agora está perguntando se após isso nós conseguimos sensibilizar os amigos espirituais para ser co-participante ou estar do nosso lado, falando para a gente assim, ó, a sua dor é a minha dor. Será que eles falam isso? É isso que nós vamos saber agora, eu não sei, você sabe a resposta? Eu prefiro esperar um pouquinho para a continuação. Então, você fala assim, eu vou falar para a Graça, Graça, a tua dor é a minha dor. Eu só posso falar isso para ela se realmente eu tiver vivido essa dor no meu íntimo. Se eu não tiver vivido essa dor no meu íntimo, eu não posso dar para ela aquilo que eu não tenho. E você só dá aquilo que você tem. O que aconteceu comigo alguns anos atrás, eu levei um tombo e fiquei com esse braço aqui muito doído durante um ano, não teve essa dor nesse braço. Trabalhava, tinha noite que não dormia direito, por causa da dor. Fui ao médico, o remédio não adiantou nada. Não, um dia eu sonhei com uma amiga minha já falecida. Ela falava para mim assim: faça o Salmo 37 todos os dias. Isso que você tem no seu braço não é doença. Só isso que ela falou para mim. Passei a fazer o salmo, de repente sumiu a dor no meu braço. Não sinto mais nada. Para mim, até para me pentear os cabelos, eu tinha dificuldade. Esse braço aqui. Mas o que levou você a melhorar também, além do conselho, foi a sua fé. Jesus fala assim: vá, a sua fé. Sim. Fez o quê? Me curou. Sim, me curou. Então eu faço isso que aconteceu. Quando nós nos aproximamos, essa receita é sua. Sim. Você não pode passar essa receita para outra. Mas eu passo, porque às vezes eu vejo as pessoas sofrendo com dor. Pode ser até com remédio, mas se tiver contraindicação para a pessoa, vai piorar, ela vai. Toda bula não tem contraindicação? Sim. O que o médico passa para você. Mas a oração não tem contraindicação. Olha. É só a pessoa acreditar. Então, não, aí acredita não. É só. Você tem que falar para você, você tem fé? Sim. Ela vai falar, tem fé. Então faça essa oração. Porque a oração é uma conexão, você vai conectar com a sua intimidade, com aquilo que você tem que trabalhar. Se essa dor não te pertence como provação, ela não vai ficar. Agora, se ela pertence como provação, você pode fazer 1000 orações. Vai ficar. E milagre não existe. Jesus curou todo mundo? Responde. Curou todo mundo? Não. Mauri não curou, não. A não ser se é a maioria. Ali mas muitos não foram curados. O Jesus era médico da alma, adiantou ele curar aqueles 9 leprosos, os 10, que salvou o Marco Samaritano? Adiantou. Ele curou o corpo físico, mas a alma não. Porque ele voltou a praticar o vício da vida do alma. Mas vimos lá atrás, já começou uma sucessiva promessa de processo de cura. O Espírito que recebe essa mensagem é como nós, que somos o Espírito. Por que nós somos mais responsáveis? Porque nós estamos recebendo a cura. E se nós utilizarmos essa cura para o nosso dia a dia, dentro de casa, na sociedade, você não está curado, é só aparência. E o que eles, espíritos, vão sentir é o arrependimento também de não ter feito a cura espiritual. E esse arrependimento vai fazer com que ele volte à próxima encarnação mais maduro para encontrar com Jesus. É a alma ou é o corpo? Então, preste atenção. Vamos lá. Quando você fala é a alma ou é o corpo, você mais uma vez está entendendo que Jesus cura o corpo. Jesus não cura o corpo. Jesus não fazia milagre. Jesus não cura corpo. Jesus, como ela falou, te dá um remédio como espírito,
para aquelas impregnações que estão no perispírito. Então, no perispírito, ela se desfaça de maneira natural e por merecimento. Então, o seu dia a dia após isso, que vai fazer com que você mantenha esse perispírito novo, ou você, com as suas atitudes, vai trazer a doença de volta. Porque depois que ele curou, o que ele fala? E não perde mais. Pronto. Não reincida de novo no erro. E o que eles fizeram? Muitos deles não querem fazer o erro de novo. Então, Espírito é ignorante. isso, meu irmão Gil, como diz o Roberto Quaresma, é isso, meu irmão Gil. Então, nós temos que fazer uma leitura. A gente cansa de falar isso, não? Nós estamos no século XXI. Então, nós temos o perispírito descortinado para nós. Se nós não entendermos a função do perispírito como um corpo bioplasmático, sujeito às mutações, com a força do nosso pensamento, da nossa mente, eu posso me curar. Fisicamente ou espiritualmente? Espiritualmente, nunca fisicamente, porque o corpo é o mata-borrão. Porque Jesus, parece que é materialmente, porque Jesus é uma cura instantânea no perispírito. Ele dá uma ordem. E ele é um cientista cósmico universal. Ele manipula os fluidos cósmicos. É uma química. É como se ele tivesse uma bola tórica do lado dele, dentro do fluido cósmico universal, e ele usasse os elementos do fluido cósmico para reparar, restaurar o perispírito. Mas só que o poder dele era tamanho que era uma cura instantânea. Sim. E nós não temos esse poder de cura instantânea. Eu perispírito Porque a gente curado coloca reflete em- o corpo, né? Positivamente. O perispírito curado reflete positivamente o corpo. Mas para isso, você, espírito, tem a fé, a certeza que você está diante do Messias. Porque a gente estuda a doutrina espírita e não tem certeza que Jesus é o governador do planeta, que é o espírito mais perfeito. A gente fala intelectualmente, é diferente. Você falar que ele é, porque você escutou alguém falar, é uma coisa. A gente fala assim, mestre querido, Jesus amado, porque você escutou alguém falar. Mas isso que você está falando, você está sentindo? Tem que sentir que ele é. Porque a gente se coloca mais como matéria do que como espírita também. Exatamente. Então a gente não consegue ter esse alcance. Tem prece que fala assim, tem uma prece que fala assim, que do meu corpo seja macerado, que eu passe por todas as experiências, Senhor, mas quando eu saia, não leve comigo, espírito, as doenças que tem que ficar no corpo, que é o mata-borrão. E a revolta leva a doença contigo marcada no teu perispírito. Entendeu? Não é aquela do soldado que a gente tem no Evangelho, que é o soldado que vai para a batalha, que na luta, perde tudo, perde a bota, chega de roupa rasgada, mas chega vitorioso junto do general. Senhor, perdi tudo, mas cheguei aqui resignado. Ponto. Essa é a doutrina que nós abraçamos. Nós queremos curar o corpo sem fazer o essencial, a causa que é o espírito. Vai voltar. Essa operação bariátrica que estão fazendo muito agora, todo mundo está ficando gordo de novo. Por quê? Porque aqui ainda continua a gula. Aqui continua a falta de educação no se alimentar. Então você não adianta tratar aqui, você trata aqui, ou agora aqui, né? Vamos sair daqui para vir para cá agora. Toda vez que eu puder falar e vocês me lembrarem, vão lembrar que às vezes agora, para nós, estamos entrando já no planeta de regeneração. Se nós não nos humanizarmos, dentro da nossa intimidade, nós não vamos conseguir. Porque eu estava falando que a mentira, antigamente falava mentira, agora fala mentira tem perna curta. A mentira está diminuindo. Por quê? Entre eu e o Gil, existe uma energia planetária regenerada. Se eu estiver falando uma mentira para ele, espírito, ele sempre fala, uma pessoa está mentindo. Porque essa energia descodifica as energias que eu estou mandando. Porque elas são energias limpas no planeta regenerado, aonde só o bem vai prevalecer. Se você usa a mentira com o mal,
ela não vai chegar nele, não precisa nem se intelectualizar. Ele, espírito, vai falar, não vou seguir, porque isso é mentira. Eu posso chegar aqui, tipo pastor, tipo padre, a plateia que vai assistir agora não vai seguir mais, ele está mentindo, é falso o que ele está falando. Agora eu vou seguir Jesus, não sigo mais ele. Porque o próprio planeta vai te facilitar isso, vai descodificar para você. Eu não sei se eu estou sendo muito otimista, mas eu tenho observado, eu já estou sentindo, assim, lentamente os efeitos da regeneração. Assim, na natureza. Você já reparou que nós não temos tido mais, pelo menos aqui na nossa região por aqui, nessa época agora, aqueles temporais com muito relâmpago, trovão, a chuva está vindo calma, né? Então eu estava comentando isso com minha irmã um dia desse. Eu falei, olha, se todo mundo manter conectado com as leis divinas, vai continuar assim, vai mais ter aqueles temporais assustando a gente com muito relâmpago, com muito trovão, não é? Bom, depende da região, do nosso sentimento. Às vezes você está vendo um temporal, imenso relâmpago. Oh, Senhor, como é belo esse relâmpago, porque está limpando as costelas. Mas quando ela vem calma, eu pelo menos prefiro, né? Eu não senti mais a calmaria da natureza. Não sei se eu estou sendo exagerado. Não. Você tem que fazer o que o teu coração está mandando. Sim. Nós estudamos assim sobre individuação, não estudamos? Sim. Diferente de individualidade. Sim. Você é um espírito que tem sentimentos, seus sentimentos. Eu sou um outro espírito, em outro nível de entendimento. Sim. Você tem que fazer o que o seu coração pede. Porque quando o coração pede, ele já refletiu antes para tomar a decisão. Diferente da razão que toma decisão rápida, sem pensar. E o coração fala assim, Gracinha, vamos olhar para a chuva? O que você viu? Aí para para pensar, nossa, como ela está suave. Antigamente não era assim, essa intimidade. Agora você pode chegar para mim e falar assim, como é que a chuva está leve? Eu olho lá para frente, mas vai cair um temporal que vai destruir tudo. É o olhar, é o nosso olhar. Olhe quem tem olhos de ver, ouça quem tem ouvido de ouvir. Então, tem que respeitar a sua opinião. Eu não tenho que te contrariar e discutir com você. Não, Graça, não é nada disso, você está certo. Você está deixando o teu coração falar. E quando o teu coração fala, a margem de acerto é 99,9%. Por isso que o professor Uribe te passa a falar. Mergulha no coração. Onde estão as leis, Senhor? Na sua consciência. E meu coração, o que ele pede para me fazer? Duvido que você tome uma decisão pelo coração rápido. Ele faz você parar. Sabe por quê? A primeira pergunta que ele faz para você: e se fosse você que tivesse lá, o que você faria? É a primeira coisa que o coração fala. Se você estivesse no lugar do outro, isso, o coração fala isso toda hora. Você vê uma pessoa caída, assim, não foi o bom samaritano fez? Não passou todo mundo lá, nem aí, ó. Mas o bom samaritano foi tocado, porque ele tinha amadurecimento para isso. Apesar de serem inimigos, entre aspas, não é? Por quê? Porque quando o teu coração fala, você não se conforma com certas situações que você pode ajudar. Se ele passa, não faz nada, ele não ia conseguir dormir durante 3 meses. Da insônia, passar mal. Por que eu não parei? Por que eu não fiz o que o meu coração mandou? Por que, Senhor? Me dá uma oportunidade de encontrar aquela pessoa de novo. Não vai encontrar mais. Porque assim, o cometa quando passa, de 12 em 2 mil anos. Se você não pegar no rabo do cometa, só daqui a 2.000. E aquela oportunidade, pode ser que ela não volte mais. Aí como você tem que reparar, fica na rua procurando alguém que seja da mesma situação, para você reparar. Não é a mesma coisa. Mas já é um alento. Já é uma responsabilidade de quem se arrependeu. Entendeu? Então a resposta lá dos Espíritos. Eles os conhecem, porque os sofrem, mas não experimentam como vós materialmente. São espíritos. Olha o professor Uribe te mostra muito também, nos ajudando nisso aí. Porque são espíritos. Como é que o espírito sente a vida? Tem amigo, meu amigo espiritual,
quando eu estou passando por uma dor, ele fala, essa dor maravilhosa. Como eu gostaria de estar no teu lugar para estar sentindo essa dor? Mas como? Você é meu amigo, vai me deixar sentindo essa dor? Estou sentindo, mas não do jeito que você acha que eu tenho que sentir. Do jeito que a lei permita que eu sinta. Porque ele também não pode fazer nada fora da lei. Se no compromisso reencarnatório você pediu junto com ele e fez uma parceria com ele, que ele vai te ajudar nos momentos difíceis e você está naquela prova, ele está te ajudando, mas não da maneira que eu quero. Porque da maneira que eu quero, eu estou me acovardando, eu estou fugindo do meu compromisso. E ele não vai deixar de fugir do compromisso. Ele só vai falar mentalmente, como Maria falou, vai passar. Aguenta firme, que vai passar. Você não está enxergando. Mas o amigo espiritual é aquele companheiro que sobe no monte, vê os horizontes mais amplos que nós, e já sabe mais ou menos o que vai acontecer. E as mudanças desses acontecimentos, que não é destino, é que vai acontecer, você pode atenuar. Você pode diminuir o peso através das suas atitudes íntimas, de evitar que aquela dor seja tão pesada, porque você mudou o seu íntimo. Você construiu em torno de nós uma defesa psíquica através da ação do bem. A ação do bem é uma defesa que nós criamos em torno de nós, no espírito, como se fosse um escudo. Emmanuel falou isso, ó, eu vou te dar o escudo e a espada. Não fala na página dele? Para você lutar. Que escudo é esse? Que espada é essa? A gente pensa que é o escudo do soldado e a espada. Não! O escudo das energias psíquicas de quem ama. A espada de quem corta a mentira da verdade. Essa é a espada. Você tirar no meio assim, pá, mentira para cá e verdade para lá. Não me contei mais, não me contagia mais. Oi, meu irmão. Quando a gente se compadece com a dor do nosso semelhante, a gente sabe que a gente não pode sentir aquela dor por ele, mas a gente pode livrar, pode orar para que ele tenha esclarecimento e saiba passar por aquela dor ali. A oração sincera, dirigida para alguém, ela é como uma broca, aquela broca que a Petrobras usa, lá no pré-sal de petróleo. Ela tem uma força tão grande que abre. A pessoa está com a mente toda conturbada, ela não consegue. E essa prece quebra essa barreira que criou, que ela mesma criou, para entrar um pouco de oxigênio, um pouco de ar, poder respirar. E normalmente isso acontece através do sono. Quando nós nos desdobramos, você recebe, tem dia que tu fala assim, outro dia minha mulher, meu cartão zerado, duro, que nem pouco, minha mulher falou assim, eu estou lá da sala escutando você cantar. Como é que alguém canta duro desse jeito, sem dinheiro nenhum? Ela não entende. Entendeu? Porque as resoluções de resolver a questão estão em mim, é o que eu vou resolver. Mas as energias que emanam na atitude são energia não para o resultado material, para entender que é uma experiência de que eu usei mal o dinheiro, eu tenho que ficar duro para ver se eu aprendo. Entendeu? Então, a gente tem que usar tudo a nosso favor para o nosso crescimento espiritual. Então, ele sente, mas não na maneira que nós experimentamos. Alguma coisa mais? Sobre esse moleque que está falando dos fenômenos da natureza, a gente sabe, Kardec diz que o relâmpago, ele queima os miasmas de saúde, saneando a atmosfera. Então, você vai na 540, está se convidando a esse subtítulo, ó, intervenção dos espíritos, dos fenômenos da natureza. Então nada, mas nada mesmo acontece sem a permissão de Deus e o conhecimento dos espíritos amigos, que até nos fenômenos da natureza tem uma lição. Para isso até, não sei se eu estou falando numa sociedade corporal, que eles mexem com os fenômenos, são contratados. Eu não sei que centro é que tem essa equipe espírita que trabalha com esse centro. Até eu estou pesquisando para ver onde tem esse espírito. Eu acho que é fantasia. Mas o pessoal diz que eles têm uma falange que intervém na atmosfera. Aí no Nordeste, que há 100 anos que não chove, eles conseguem fazer chover. Eu achei que... Então aqui, na 924, que pergunta a Kardec, que há males quem depende da maneira de agir e que atinge o homem mais justo, isso aí sempre reclama, questão de, olha o senso de justiça, né, que a gente tem na cabeça. Haverá algum meio
deles se preservar deles? Aquilo nós estamos falando. Nós podemos criar atenuante, diminuir a força ou peso. Mas, se é para crescer, não sei se a resposta vai ser essa, eu estou errado. Se é para crescer, provavelmente é uma necessidade de você passar por essa experiência. Ô Marcelo, e que pensar dessa frase? Amados que vêm para o bem. E aí? Está certa essa frase? Eu já não sei quem foi que falou isso. Tipo assim, o bem atrai o bem. Não existe um mal que atrai o bem. O mal é o contrassenso. Você pode ter assim, ó, vamos prestar atenção. Você pode, o coração, ele te dá um contraponto. Não é isso? O que é o contraponto? Você pensa e o coração te dá o contraponto, te dando uma outra alternativa dentro da lei que a sua sensibilidade mediúnica vai perceber que aquilo é melhor, mesmo te contrariando. Porque a gente não aceita, a gente não quer ser contrariado. E o coração contraria aquilo que a razão está mandando você fazer. As mães, normalmente, as mulheres que têm a maternidade, elas cercam quase que 100% das decisões da educação dos filhos. Porque elas agem agora, porque a maternidade, depois de Maria, a maternidade se santificou. Antes não, nós tínhamos filhos como se fossem bichos, animais. Depois de Maria, a maternidade se santificou. Então, todos os espíritos que vão ter essa missão da maternidade, passam primeiro para a escola das Marias, das Marianas. E aí, quando passa aquele espírito rebelde, que a mãe foi tirar lá do grau, quando passa pela essa energia psíquica da mãe, quando ele chega, já está diminuído em 40% daquela revolta, aquela raiva que o espírito tem, durante até os 7, 8 anos de idade. Por isso que a maternidade é um berço do amor. Quer dizer, o útero divino, como cria, né? O útero divino é o útero feminino. Ela cria novas atitudes. Ela impregna aquele espírito de energia de quem ama. Eu fui te buscar, mesmo às vezes nos desentendendo, eu fui te buscar para nós nos reconciliar. Eu vou dar o meu corpo. Vou dar as minhas energias para você. Isso não tem espírito que resista. Não tem. As diferenças que vão ter são tão poucas perante esse ato de amor que você fala, meu Deus. Eu acho que por isso que as mães antigamente tinham 5, 6 filhos. Experimentavam melhor. Hoje o ego está dominando essas decisões, mas minha mãe deixou 7. A minha tia teve 15. Nossa. Olha isso. A minha mãe também teve 15. Ai! Já virou santa na parte de corações? Dá 15 possibilidades, dá 15 espíritos obsessores. Minha mãe foi 10. Está perdoada, não dá? Eu tive um amigo esperantista que a família dele era um time de futebol. Aí só não tinha goleiro, aí me chamavam sempre que quando ia jogar com a família dele, Gil, vem que você é goleiro, eu não tenho goleiro, até hoje Deus não me mandou goleiro. Mandou zagueiro, ponta direita, 11 filhos. Pode ser que você faz o goleiro aí a parte da família vem pelo grupo errado. O homem deve, olha lá, a palavra resignar-se. Sofrê-lo sem, tem que ser corajoso. Sem reclamar. Se você não tiver acesso à sua intimidade, você não entende isso. Isso parece utópico. Isso parece até que é, como é que vamos dizer assim, parece que é, como é que a gente fala que você se sacrifica, se martiriza? Não, que a irmã você fala, reforma íntima sem martírio. Se você não murmura, se quer progredir. O homem deve resignar-se em sofrê-lo sem murmurar, se quer progredir. Entretanto, contudo, todavia, sempre encontra consolação na própria consciência do coração, que lhe dá a esperança, a progressividade da esperança. O professor Livre de Barcelona fala, quando a gente reencarna com uma defesa psíquica da progressividade da esperança. Você já encarna com a progressividade da esperança. Você tem fé no futuro. Não tem um espírito que encarna na Terra agora, que não tem esperança no futuro. Antigamente a gente conseguia matar a esperança. Hoje você não consegue matar a esperança de ninguém. Graças a Deus. Não consegue. Porque já vem nato em nós a esperança. O pior que esteja, você para e pensa, vem na tua cabeça, vai melhorar.
Tanto é que tem frases aí nos carros, dias melhores de Deus. Tem que o carro coloca isso? Muitas. É isso. É a progressividade da esperança. Só que ele não disse nessa vida ou na outra, né? Tem que ser que Está falando para o espírito. Eu vivo nesse pensamento. Mas olha só, Marcelo, mas quando chegar no mundo espiritual, o espírito vai aprender lá, por exemplo, a Zenóbia diz que a conquista, o homem conquista lá no mundo espiritual bons horas, sem reclamar, sem fracassar, mantendo sempre a fé. É diferente na Terra. Na Terra, por mais perfeito que seja, o cara vai reclamar. Quando a dor é muito pungente, se você estudar, vai reclamar, vai sentir. Se você estudar o processo de evangelização do espírito com profundidade, você nunca mais reclama. Não existe espaço dentro de nós para reclamar. Se reclama é porque está estudando a doutrina espírita de maneira intelectualizada. A doutrina espírita é um repositório de esperança desde o primeiro capítulo ao último. Se você lê o Evangelho e reclama, você só leu. Você não aprendeu. Você pega o livro, não é um livro, ali é Jesus vivo, o Evangelho é Jesus vivo. Se você abre o livro e não se emociona, você ainda não entendeu. Você tem que abrir o Evangelho e as lágrimas vir. O sentimento florar. Só de você abrir uma página. Se você abre a página, começa. Como você estiver dentro da escola do mundo, vai ficar revoltado, vai ficar magoado, vai ficar depressivo, vai acontecer tudo. Porque é Jesus que está falando. E você só pode interagir com Jesus se você entender o seu processo reencarnatório, entender o que o seu coração, o que está gravado dentro dele. Ele fala que são pérolas, são diamantes que estão aqui, a gente não sabe usar a nossa força. A gente reclama de leite derramado, desnecessário. Então não existe essa ferramenta, porque nós somos privilegiados. Sério. Não existe uma notícia melhor do que você ter a progressividade e esperança em você nos momentos difíceis da tua vida. Porque vai passar. Mas eu tenho esperança em Maria Santíssima, que vai interceder junto a Jesus para que essa esperança não morra. Não é ninguém que vai matar, não é que você vai matar, tentar matar a esperança, temporariamente, se afastar dela. Mas ela não vai se afastar de você. Porque isso é um presente de Deus. A esperança, nós somos a esperança. Nós encarnamos como esperança. Como é que seria o seu nome? Maxwell Esperança, sobrenome, Denise Esperança, Graça Esperança, Cid Esperança. Nosso sobrenome é Esperança. Porque foi Deus que gravou essa educação do espírito é fantástica. Ela constrói uma felicidade que ainda não é desse mundo, mas é uma felicidade relativa e íntima que você tem. Você fala assim, eu não cabo mais em mim, eu não consigo viver dentro de mim, eu preciso sair, eu preciso expandir. É muito amor, muita energia para mim ficar dentro de um quadro do hospital reclamando, tomando remédio. Não é, Marcelo? Eu não me permito mais isso, a não ser que seja provação. Se todos compreendessem quanto vale essa educação do espírito, ninguém se afastava. Nós vamos chegar lá. Você, quando for para a parte espiritual, que houver um grupo de espírito para estudar, lá na parte espiritual você vai ser expositora. A Denise é uma expositora desse método na parte espiritual. A Valéria é. A Rose é. Na parte espiritual, duvida se acovardar. Se chegar lá e falar, irmã Ceflor convidou 1.500 expositores da Casa Espírita para poder estudar esse processo de reforma íntima sem partido, que é o mesmo do seu livro de Barcelona. E aí, quando foi convidar, só conseguiram tirar do corpo 436. Porque os outros estavam tão materializados, tão intelectualizados, que não conseguem sair do corpo. Desses 436, receberam instruções para, quando voltar para o corpo, ter essa atitude íntima. Porque você não precisa falar, a sua postura do seu dia a dia diz quem você é. Já te perguntaram se você é evangélico? Já. Você é evangélico?
Por quê? Porque você segue o Cristo. Eles acham que servir o Cristo tem que ser dentro da religião dele, porque você esqueceu de falar mal dos outros, você esqueceu. Aí, esse esquecimento natural faz que você... Né? Tem uma notícia, né, dessa questão de que você vai ficar com o perispírito materializado e vai aguardar o juízo final na parte espiritual, pois o Espírito fala que cada um de nós vamos ser responsáveis por, no mínimo, 1.500 espíritos para que a gente possa despertar, cada um. Denise vai tomar conta da sua. Denise, ó, esses 1.500 que estão dormindo aqui é seu. Vai falar para o Gil, esses 1.500 é seu. Vai falar para a Valéria. E você vai ser responsável para acordar. Mas como você vai acordar? Dando lição de moral? Não. Você vai acordar com a sua postura. Eles vão confundir você até com Maria Santíssima. Com amor. Eles vão pensar que você é um anjo. Porque quem vai chegar primeiro é a luz do esclarecimento. É a luz do amor. Tem espírito que confunde André Luiz e os espíritos que trabalham com André Luiz de, né, espírito altamente evoluído por causa da luminosidade dele. Dá para o irmão Jacó, por exemplo, teve a iluminação natural sem nem saber quem tinha. Então, muitas vezes as companheiras vão ajudar, tem companheira tão materializada, às vezes, na Igreja Católica, que pensa que a irmã é Maria Santíssima. Nossa Senhora, tanto supliquei que a senhora viesse para me ajudar. É um espírito iluminado pelo amor. Então, nós, quando saímos do corpo, se prepara. Porque vocês vão ser expositores na parte espiritual. Você é esclarecedor na parte espiritual. Por isso que eu falei que nós somos um grupo, um corpo na mão de Jesus. E faça isso, peça ao Senhor, se o Senhor quiser usar, eu estou disponível. Dentro da minha capacidade, porque é tanta ignorância, que um pingo é letra. Eles não botam os pingos, não existe. Como é que você lê se o hino tem pingo? Você vai lá só para botar um pingo no hino. Ou então, parar na vírgula. Parar no ponto e vírgula. Parágrafo. Essa é a leitura do amor. Mostrar onde estão os pontos. Meu frágil do cara. Mostrar onde está, faltou. Cara, você sabia, só faltou isso aqui, ó. Um pontinho aqui. Que isso? Vou te ajudar a colocar esse ponto para você ver quem você é. Acordou. Isso é responsabilidade nossa. Depois, acabei não. O homem deve resignar sem sofrer, sem murmurar. Acabou, né? Entretanto, sempre encontra consolação na própria consciência. Tá vendo, né? Consciência é a consciência. Esse é o alicerce do seu livro de passado, não sei. Acordar quem está dormindo. Ei, acorda você que está dormindo. Estamos despertos, mas a consciência está dormindo. A duração do sofrimento do culpado na vida futura é arbitrária ou está subordinada a alguma lei? Não é? Essa aí todo mundo sabe, a resposta. Sabe? Sabe, Graça? Não sabe? Sabe, Valéria? Qual é essa lei que eles se refere então? Vamos clarear mais. Não, vamos fazer o seguinte, vamos deixar ele responder. Vamos deixar ele responder, para não dar polêmica. Deus nunca age por capricho. E tudo no universo é regido por leis que revelam a sua sabedoria e a sua bondade. Tudo é harmonicamente dentro de uma lei. Quando o professor Ipit Vossa assim fala, quando você tiver dificuldade, observa a natureza. Não é que ele fala? Observa a natureza. Quando você observa a natureza e mergulha nesse processo de educação do espírito, o que você olha na natureza? Obediência total. Não reclama de nada. Dá o tempo inteiro, recebe muito pouco e compreende que aquela desarmonia passageira não foi causada por ela, foi causada por nada. Lá na frente da minha casa tem um morro que todo dia mais de madrugada, aquele morrão representa para mim a natureza dentro de mim. Outro dia queimaram o morro todo.
mas queimado, que ficou ali todo preto. Quando eu acordei de manhã, que olhei, ele falou, calma, eles pensaram que me destruíram. Eu chorei nesse dia, chorei. Renasceu tudo de novo. Eles pensaram que me destruíram, mas eu sou filho de Deus. E a natureza que existe em mim, na profundeza do meu ser, vai surgir mais bela ainda. Olha isso. E agora ela está verdinha. Quando o vento passa, ela faz assim, ó. E mais linda ainda quando aquela neblina vem chegando. Aí ela fala, olha Deus me restaurando. E nós temos essa energia no fluido cósmico universal nos restaurando. Só que nós estamos assim, ó. Não estamos verticalizados. Por que Jesus ficou na cruz? A verticalização de um sentimento da glândula pineal, que está ligada com Deus, obedecendo à vontade de Deus. Se a tua glândula mediúnica não tiver verticalizada, você só consegue captar o que vem horizontalmente. Você não consegue captar a verticalização do fluido cósmico universal que te alimenta. Porque nós estamos tão materializados que queremos resultado aqui, ó, de felicidade horizontal. E a glândula fora da natureza, a naturalidade, ela não consegue. Porque ela não foi criada para isso. Ela foi criada para verticalização. Então nós temos que estar nessa harmonia, ó, crucificado entre aspas, com as nossas provas, com a nossa expiação, mas com a cabeça erguida, suspenso do chão, porque a terra nós não pertencemos mais a ela. Suspenso do chão, porque a terra não tem mais força sobre mim. Perdoa, Pai. Eles não sabem. Olha isso. E se nós temos isso, Gil, em nós, por que a gente não usa dentro da nossa proporção de livre-arbítrio o que nós podemos fazer pela nossa felicidade íntima? Quando vem um capítulo da felicidade humana nesse mundo, os Espíritos vão mostrar que você é capaz de viver um planeta regenerado, mesmo dando para o plano de expressão, porque a regeneração não é fora, você já está com regeneração em você. Imagina isso, nosso poder, a gente não sabe o quanto nós podemos ressignificar os nossos comportamentos. Lógico, a natureza não dá salto, vamos dar uma escorregada, não tem jeito, mas é errando que o arrependimento sincero que faz você não fazer mais aquilo. Porque você cria um sensor no perispírito. Sabe o que é um sensor? Quando você for fazer de novo, ele vai apitar. Um alerta, né? Vai ficar vermelho. Ele vai falar para você, vai repetir. Você não quer mais. Então, talvez isso seja. Porque perispírito é isso. É criar alerta dentro de nós. Só que aquelas marcas dolorosas vão voltar mais para o perispírito. Correto? Que horas tem, gente? 10 horas. Então, vamos me avisando aí, tá? Oi? 1004. Em que se baseia a adoração dos sofrimentos do Pai? Em que se baseia? Qual é a base? Qual é a causa? Nós chamamos da lei de causa e efeito. Qual é a causa principal que está estruturada, que está baseada a adoração do sofrimento do Pai? Por que nós prolongamos ou nascemos com a prova assim, prova de encarnação passada, ele chega aqui e agrava mais a nossa vida? Falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento também. Ele fala que a gente chega aqui com uma dívida, a gente chega aqui e aumenta mais ainda. Causas anteriores das aflições e causas atuais da aflição. Você vê que as atuais descria. Complica mais, porque as anteriores é fácil de quebrar. Não tem dificuldade. Por que ele fala? Sabe que eu ama? Perdoa. Porque o amor e o perdão estão em nós. Mas se você não se perdoa, se você não se ama, como é que você vai perdoar e amar o outro? Primeiro você tem que se perdoar. Tem que se amar. Não é? Senão você não consegue. Eu me perdoo. Eu não vou ficar martirizado porque errei, Senhor. Estou com o joelho desconjuntado, mas vou levantar e vou andar. São experiências dolorosas que marcam profundamente nossos corações, para a gente não repetir mais aquilo. Uma
Uma vez o espírito passou, como sempre, é comum, passa umas quadrinhas que, de acordo com o estudo que eu estou assistindo, é vez que passa uma quadrinha. Então, uma vez ele passou com respeito ao mal que o espírito olha, a quadrinha é assim, ó, o mal retorna sempre à fonte que o gerou. E o espírito sofre, então, pelo bem que não praticou. Não fazer o bem já é o mal. Vemos isso na pergunta anterior. Né? É. A frase ele fala, em que se baseia a duração do sofrimento do pecado? No tempo necessário do seu melhoramento. Sabe qual é a primeira medida? Sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcional ao grau de purificação do espírito. A duração e a natureza do sofrimento depende do tempo que ele gasta de melhorar. À medida que progride e que seus sentimentos se depuram, diminui e muda a natureza dos seus sofrimentos. Porque sofrer não é estar encarnado ou estar na erraticidade. É a mesma coisa. Você carrega aquilo que você realmente é, não aquilo que você aparenta ser. Então, se você compreende que existe uma necessidade de depurar-se, e esse depurar não vai exigir da gente mais daquilo que a gente pode dar, entendeu? Só é mais exigido daquele que mais sabe. Não tem como, né, Lê? Se você sabe mais, você fica arrependido de saber e poder colocá-lo em prática. Mas essa prática de exemplo não é você exemplificar para o outro ver que valeu a pena. É você ver em você mesmo que você tem uma alegria incontida de ter dominado um impulso que antes era natural e que agora já deixou de ser. Não existe felicidade maior você ter educado um sentimento nocivo, que ele não domina mais você. Pelo menos você tem um autocontrole sobre aquilo ali. Então, a proporção que você vai depurando, o espírito encarnado ou desencarnado, vai se depurando, nós vamos tendo um outro olhar sobre aqueles que testam a nossa paciência, a nossa resignação. Porque eles são quem? Eles são os contrastes. E os contrastes existem. Para quê? Para testar. E eles estão mais aonde? Em contraste. Onde é que eles estão encarnados? Aqui. Dentro de casa. Dentro de família. Dentro de casa. Então, quando você sabe do seu planejamento reencarnatório, sabe que aquele ali é o teu teste. E você, aí quando o teste vem, o adolescente vem, aquela postura de desacato, você já está preparado. E tu fala para ele, para o espírito, eu te compreendo, porque pensamento, porque você age assim. Você age assim porque fui eu que construí isso em você. Fui eu que destruí a sua vida. Foi eu que levei você para a perdição como espírito. Não importa que encarnação foi. Se foi passada, se foi na outra, se foi no século XVI, não importa. Eu te compreendo porque você age assim. Mas eu vou te amar de uma tal forma de compreensão que todas as suas agressões, que você devolver esse amor para ele não dorme mais. Ele fala assim, como eu pude fazer isso com a minha mãe? Ele não fala, mas ele sente. Como eu pude fazer isso com meu pai? Ele é meu pai. E as mudanças acontecem com essa conscientização do planejamento reencarnatório e dos contrários que vieram, porque eles são contrários, porque nós os contrariamos. E a partir daí, nós vamos construir um elo de amizade. E toda oportunidade que a gente tem de reparar, sem ser aquele amor doce, aquele amor verniz que passa a mão por cima do erro, a gente acha que recuperar uma mão que é de encarnação passada é dar tudo o que ele quer. Da tênis de marca, da roupa bonita, da escola de último padrão, da carro de presente. Não vai conquistar. Eu dou para o meu filho tudo que eu não tive. Eu sonhava ter um tênis Adidas. Meu filho, então não tem. Não é por aí. Não é por aí. Amar é ter uma postura íntima de saber o que é necessário e o que é excesso.
E nós estamos tão deseducados que amamos com esse excesso de atitude materialista. Roberto não fala sempre aqui daquele, não sei se o Roberto falou, eu escutei, foi o Haroldo Dutra, foi semana passada, sobre aquela pedra em que Rodin conseguiu tirar da pedra uma estátua do pensador e perguntou para ele, como é que você fez essa estátua? Eu falei, eu não fiz, já estava aí, eu só tirei o excesso. E é o que nós estamos fazendo aqui, Jesus já sabe o que nós estamos aqui, tirando o excesso. E a gente ama de maneira excessivamente incorreta. Ah, meu filho, toma isso, mãe, me dá um dinheiro. Não Pix aí. Mas para que você quer o Pix? Não, vou fazer agora, meu filho. Sem esforço nenhum. Essa é a nossa leitura de reparação. Pois você está reparando, você está se endividando mais ainda. Aí são a causa atuais das aflições. Já vem com as anteriores. Você está gravando com essas atitudes desnecessárias, excessivas. Tem uma mensagem que chama Mande Mais. Você já viu essa mensagem? Já. Mande mais. A mãe que diz não. Essa é linda. Mensagem maravilhosa. Ela diz não. Eles ficavam revoltados depois, quando ficaram mais velhos. Ajoelhado, graças a Deus que eu tive uma mãe má. Porque eu sou o que eu sou hoje, graças a Deus. O psiquiatra fala sobre isso, que o mundo está precisando de mães mais. Que coloca regra. Isso. Regra, existem regras. Se ele não cumprir a regra social em casa, ele lá fora não vai cumprir. Se ele não cumprir, você não bate, você não briga, bate entre aspas. O mundo vai bater. Com certeza. E você vai assistir o mundo bater, como vendo seu filho atrás das grades. Mas por que ele está atrás das grades? Isso não foi mal. Agora o mundo está sendo mal com ele. Quem é o responsável, entre aspas, por ele estar ali? Somos nós. E o mais fascinante disso tudo é quando a gente passa por uma situação difícil quando criança, mas a gente recebe. Eu mesmo recebi tanto carinho da minha mãe, tanto apoio da minha mãe, que eu não senti o peso da pobreza que eu vivia. Então nós vamos entrar já no outro já, né? Ela está terminando. Eu cresci com muita pobreza, mas muito feliz. O seu espírito já estava amadurecido. Os espíritos que encarnam em Minas Gerais. Sabe por que você encarna em Minas Gerais? Tem que saber. Fazer uma regressão lá no seu como é que fala no seu processo reencarnatório e saber por que sua ambiência é reencarnatória e por que em Minas Gerais. Lá num lugar chamado Campestre. Esse conflito que houve aí, uma reportagem, um repórter, passou uma reportagem de um repórter, ele viu um jovem caído ali morto, já coberto, e a mãe dizendo assim, olha só a mãe dizendo assim, e eu dei tanto conselho a ele, eu disse, meu filho, esse pessoal é perigoso, você não vai estar bem, foge desse ambiente, vai para a igreja, mas ele nunca me ouviu, olha o resultado aí. Aí vem aquela pergunta, será que essa mãe realmente educou esse filho? Não, assim, nós temos que usou todos os métodos. Os métodos seus não são os métodos dela. Acabamos de falar agora, somos uma individuação. E cada um tem um processo de ver um quadro dentro daquilo que você é possível. É um espírito no grau de evolução que fez o que podia ser feito. Tanto no Evangelho, tem lá, se você fez tudo o que você podia, né, dentro do seu grau de evolução, você não é responsável pelo desvio dos seus filhos. Não está lá no Evangelho? Tá. Você não é responsável. Do espírito. Evangelho. Evangelho. Você não é responsável pelo que os seus filhos cometeram. Porque a gente fica pensando assim, meu Deus, onde é que eu errei? Isso é sentimento de culpa. Não, mas se eu me corrigir, pode ser que esteja no evangelho dele, vocês. Mas no meu livro do Espírito, está subordinado ao subtítulo. A paternidade é uma missão? Aí o Espírito responde, dulcíssimo. Os pais são responsáveis pela educação dos espíritos ou dos filhos. Se eles não conseguirem,
serão responsabilizados. Tirar do Evangelho não, é tesouro plano. O livro dos Espíritos é a mãe do Evangelho. E se está aí, deve estar no Evangelho, porque a lição moral, toda a parte moral do livro dos Espíritos foi do Evangelho. Se está essa parte moral do Espírito, com certeza está no Evangelho. O Evangelho é a moral do livro dos Espíritos. Deixa eu corrigir, não vou corrigir não, mas cara, o Evangelho é um desenvolvimento dos tópicos religiosos contidos. O livro dos Espíritos é um desenvolvimento dos tópicos religiosos contidos no Evangelho. A filosofia é o desenvolvimento da teologia, do Evangelho. Então, os dois se entrosam, tanto a filosofia como a teologia. Quando o Cristo disse, tem que ler assim, quando o Cristo disse, não é assim, quando o Cristo disse, colhendo as energias da natureza, quando o Cristo, a gente, não, de volta eu recebi a discussão de Joana, né? Já leu? Não. Já leu? Quantas vezes? 10. Agora você vai estudar. E o estudo, ela está falando para o espírito, não para de volta intelectualizar e ser sábio. Porque nós temos essa maneira de ser pseudo-sábios. O pseudo-sábios é aquele que não sabe e que está à frente do próprio ensinamento do Cristo. São pseudo-sábios. O maior cuidado que a doutrina espírita tem que ter são os espíritos encarnados e desencarnados pseudo-sábios. Sobem na tribuna da casa espírita como pseudo-sábios e não sabem nada. E ainda leva as pessoas a cometerem aquilo. Olha a responsabilidade. Tanto que no livro de Hermância, Dona Maria Modeste conversa com 4 expositores desencarnados. É triste. E tinha algum espírito? Oi? Tinha algum espírito? Espírito como? Espírita? Expositor? Só era espírito. Não tinha de religião nenhuma. Estranho. Lá o Hospital Esperança é um hospital para receber a gente. Só para espírito. Tá cheio. Será que Não vou para aquele buraco ali porque eu não gosto muito dele. Eu não gosto desse buraco ali. Eu sou candidato forte. Eu estou achando que você até agora não contou muito moral aí, o colega toda hora. Então, eu estou dizendo, nós somos individuações, né? Vamos respeitar a individuação, ele faz isso no coração para alertar de maneira singular e enérgica. Isso. Energia é uma coisa, ser agressivo é outra. A gente confunde o Roberto com agressividade com energia. E enérgico. E as pessoas acham que ele está sendo agressivo. Não é. Eu conheço ele há anos. Sim. Dos poucos que estudaram com ele, eu acho que não tem ninguém daquela época que está com ele, não sei eu. Porque eu entendi desde o início. E a verdade contraria a pessoa, às vezes, é presidente de casa espírita, é pseudo-sábio, o Roberto faz uma palestra, mostra para ele que ele não sabe nada, ele fica muito bravo. Não quero mais esse homem na minha casa espírita, porque está me descortinando, está me botando nu, e eu não quero ficar nu, eu quero ficar com as ilusões, com as aparências que são bonzinhos, porque eu sou presidente de casa espírita. O ego. Entendeu? Aí o Roberto desnuda o ego, a doutrina espírita que eles fala com muita propriedade, você não quer ficar nu. Porque você é nu, como você vai se apresentar na parte espiritual. Como você é. E a doutrina espírita tira a roupa das ilusões da mentira, não adianta. É engodo. E aí, não convida mais esse homem não. Escutei isso mais 10 vezes do Roberto. E às vezes estudos lindos, muito bom, mas a gente não quer escutar. Incomoda. Na minha casa, só porque ele botou os livros na mesa, no salão, queimaram ele. Não, esse é o motivo. Na verdade, o motivo não é esse, o motivo é outro. Pode ser que seja mas vamos discutir. Vamos fechar com esse estudo de cada hora, essa passagem do Evangelho. A gente vai ler, vai refletir e vamos ver se a gente tira alguma coisa de bom para a nossa individuação. Cada um de nós, né, tem um processo reencarnatório, com um compromisso diferente. Então nós vamos tirar para o nosso íntimo aquilo que Jesus quer falar para todos nós. Quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia de modo geral aos que sofrem. Não engana ninguém. Visto que sofrem todos,
os que se encontram na Terra, que é um planeta escola, um planeta hospital, é um planeta penitenciário. Todos que estão aqui, matriculados, todos, estejam no trono ou sobre uma palha. Maravilhoso. Quebra o orgulho assim, pá, vai direto no orgulho. Não adianta, você pode estar onde você estiver. Não existe diferença. Privilegiado. Não existe privilégio. Jesus olha para todos de maneira igual. Né? Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem resignadas, bem suportadas, pode conduzi-lo ao reino de Deus. E esse reino de Deus, do processo de educação não está fora de nós. Esse reino de Deus está em nós. Dentro de nós. A gente procura Deus fora, né? O desânimo é uma falta. Isso aqui é um sentimento para o processo obsessivo de alto tamanho. No livro Boa Nova, Bartolomeu ficou desanimado. Não, já viram Boa Nova, Bartolomeu? Não. Já leu Bartolomeu o livro Boa Nova? Li. Se tiver o livro Boa Nova, leu. O que Jesus fala para Bartolomeu? Qual é? Boa Nova. Bom ânimo. É um repositório de rede. Não vamos falar, porque não é o tema, mas se vocês procurarem ver o desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações quando vos faltam coragem. Nos acovardamos perante as leis que nós achamos que não temos conhecimento. Por quê? Porque a gente lê a letra, não vê o Espírito que vivifica, né? Quando as falta coragem, a prece, olha aquela de novo, ó. A prece é um sustentáculo para a alma, mas não é suficiente. É preciso que se apoie numa fé viva, na bondade de Deus, na progressividade da esperança. Ele já vos disse muitas vezes que não coloca fardos pesados em ombros. A nossa individuação constrói a cruz que nós somos capazes de carregar. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa guardará a proporção com a resignação ativa, não uma aceitação de tristeza, de pobreza, de desânimo. A resignação, sem ser ativa, leva a gente ao desânimo. Ó dia, ó ruim, ó sol, tudo a gente reclama é um desânimo. E a pessoa desanimada é a pessoa que não tem coragem. E você não pode, só com a prece, suportar as provas, porque você está desanimado. Seus ombros não ficaram fracos em função do desânimo. Então, nesse processo do professor Eurípides de Barçanufo, você percebe que é uma cruz que foi construída por você. Mas a misericórdia é tão grande que, hora ou outra, ele dá um sirineu na sua vida. Deus pode ter essa hora que você tombar. Foi a hora que Jesus tombou, para deixar uma lição para um tombo simbólico. Nem que seja constrangido, porque você viu foi constrangido, ele não foi espontâneo, não. Ele foi empurrado. Foi a melhor coisa que aconteceu na vida desse espírito. E a história desse espírito, foi a melhor coisa que aconteceu com o sirineu. E se nós formos empurrados para ser um sirineu na vida de alguém, que seja, nem que seja contrariado, mas mesmo aí tem valor. Agora, se for espontâneo, mais valor tem. Então, a nossa leitura agora, como espíritas cristãos, é uma leitura do espírito. Não é o Maxwell que levanta, não é a persona, é a alma que carrega na sua intimidade, no seu planejamento reencarnatório, nas suas intuições, né? Nas suas ideias inatas. Nós temos ideias inatas em nós, que são fortes. E as ideias inatas, elas falam. E quando você usa da mediunidade reflexiva junto com as ideias inatas, elas borbulham na sua mente, contrariando todo o processo de educação que nós recebemos da própria doutrina espírita, sem o processo de evangelização do espírito. Agora vamos falar para casas espíritas. As casas espíritas que não usarem essa ferramenta,
E o professor Eurípides basta nos proporciona, nós vamos ficar na literatura. Vamos fazer interpretações literais, como se fosse um livro do mundo, sem entendimento daquilo que nos cabe dentro desse conceito. Porque, na verdade, nós estamos dentro do conceito. E Jesus é o mestre. Jesus é que tem a batuta na mão. Ele é o maestro. E cabe a gente tocar o instrumento. Nem que seja um instrumento humilde, aquele criançozinho que bate de vez em quando, mas é um instrumento que ele nos deu. Se você for pianista e solador, ótimo. Mas você não é ainda. Mas você pode ser aquele que bate no triângulo e que harmoniza toda a orquestra. Se você bater no triângulo de hora errada, vai desarmonizar a orquestra toda. Então, nós possamos, com a ajuda de Jesus, acabou ali? Meus amigos espirituais, falta quanto? 10 minutos. Então, nós vamos deixar esses 10 minutos assim. Nós queremos aqui, nesse momento que nós estamos desse pé melhor, vibrar sinceramente pela cirurgia do Roberto. E quando ele entrar no hospital, que o nosso pensamento não acompanhe só ele, mas acompanhe todos os internos que estão lá. São momentos difíceis, já fui acompanhante de 3 irmãos meus desencarnados dentro do hospital. É um ambiente de muita luta. E cada vez que nós entramos no hospital, presencialmente ou psicicamente, como nós estamos entrando agora, todo o ambiente recebe essa energia. Então nós vamos deixar esses minutos, nem que eles terminem um pouquinho antes da aula, mas nós vamos deixar esses minutos para fazer uma prece sincera. Eu não gostaria de fazer essa prece. Eu gostaria, já que nós somos um corpo mediúnico, nós trocarmos isso, pedir para alguém vir fazer essa prece, alguém quer tocar aqui, está com uma aberta há muito tempo, que sabe, conhece quem é o irmão, vir aqui na frente fazer uma prece direcionada para ele. Qualquer palavra que seja. Mas não são as palavras, são os sentimentos que vão brotar de cada um de nós. Quem gostaria de, nesse instante, além do Roberto, ajudar a todos os que estão hospitalizados? O Roberto é o representante dessa nossa. Quem gostaria de vir aqui na frente? Não precisa brigar. Vamos ficar ali. Você vem, Rose? Então a nossa irmã Rose vai fazer oração e todos nós vamos, com nossos pensamentos voltados para o nosso companheiro Roberto, pedir a espiritualidade que através da nossa companheira Rose possa levar a nossa esperança e a certeza de que tudo passa e que vai ser feito o que for melhor para ele, espírito, e não Roberto personalidade. Vamos escutar. Pai de infinita misericórdia, Jesus, nosso irmão maior, nos conforta nas nossas reais necessidades. E que o nosso pensamento nesse momento possa ser dirigido ao Roberto Quaresma, que está em tratamento no hospital no Daraí, e toda a equipe de Bezerra de Menezes, de Felipe Cassanufo, possa sustentar nesse momento de prova em sua vida. E peço também, Jesus, por todos que estão enfermos no corpo e da alma, Senhor. E a tua luz curadora recaia sobre todos os necessitados da tua misericórdia, Jesus. E que o mundo sagrado de Jesus possa envolver todo aquele hospital, acalmando as dores, aliviando os sofrimentos, Senhor, dando luz para todos os necessitados da tua misericórdia. E luz para todos os planetas Terra, Jesus, que precisa tanto do teu apoio, da tua misericórdia e do teu perdão, Jesus. Nos conforta com a tua misericórdia e visita todos os leitos de todos os hospitais e dos enfermos que estão agoniados, desesperados, e os seus familiares que estão desesperados também. Pode acontecer o pior, mas esse pior não é o pior. Esse pior é o melhor que para todos aqueles que precisam passar por isso, para a sua regeneração espiritual. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Terminamos o nosso encontro com essa belíssima vibração e que nós possamos à disposição da Deus para baixo para nós. Graças a Deus, que possamos seguir para os nossos lares reconfortados e em paz com os nossos corações. Obrigado ao professor Lipe de Massabuca, essa equipe de espiritual que nos assistiram nesta manhã. Graças a Deus.